Vamos à nossa aula de História do nono ano. Eu sou o professor Marlon, junto comigo, com você nessa aula, tá aqui o Natan, dá um oi pra eles. Isso! Vamos juntos, todos nós, para a melhor aula. Vamos para a nossa aula de História. Vem com a gente para ter muito conhecimento sobre História do Brasil. E para ter muito conhecimento, tenha como companheiro seu caderno, lápis, caneta. Anote as informações importantes dessa aula para você dar prosseguimento, continuar seus estudos. Então anote conceitos importantes, ideias que nós vamos colocar aqui, anote, vai facilitar muito para você continuar estudando. Combinado? Vamos para a nossa aula de História e nós vamos estudar aqui dois aspectos importantes do período do Estado Novo, governo de Getúlio Vargas. O populismo e o desenvolvimento nacional. Então nós vamos estudar essa política populista do trabalhismo e características desse nacional desenvolvimentismo, que é essa política do desenvolvimento industrial do Brasil durante o governo do Getúlio Vargas. Então, trabalho e desenvolvimento industrial, temas dessa nossa aula. E já que vamos falar de Getúlio, vamos relembrar alguns aspectos importantes de conhecimentos que você já tem sobre o governo do Getúlio Vargas. Por exemplo, você lembra o que foi o Plano Cohen? Lembra o que é este plano? Mais uma pergunta. Quais as principais características da Constituição de 1937, que recebeu o apelido de Polaca? Tranquilo isso? Vamos lá! Plano Cohen, uma farsa forjada pelo governo lá em 1937, que afirmava ter descoberto um plano comunista para destruir a democracia no Brasil. Plano Cohen, então. Próxima questão. Principais características da Polaca, a Constituição de 1937. Ela era centralizadora e dava ao presidente, ao Getúlio Vargas, poderes praticamente ilimitados. Então ele poderia governar por decretos-lei sem chance para a oposição se manifestar. Um governo de ditadura. Então, você já entrou no clima para essa nossa aula de hoje para entender aí um pouco mais de Estado Novo, fase do governo do Getúlio Vargas, uma fase mais em formato de ditadura do governo Getúlio Vargas. E aqui essa imagem de uma siderúrgica. Você sabe como se fabrica o aço? Já procurou imagens, já viu documentários sobre isso? Como se fabrica aço? Uma siderúrgica, ela é especializada na fabricação de aço e ferro fundido. Aço e ferro fundido são essenciais para o desenvolvimento da indústria, porque a partir daí você desenvolve a chamada indústria pesada, que favorece a fabricação de produtos necessários para que as outras indústrias façam os seus produtos. Então, fundamental para um país que quer ter indústrias, ter siderúrgicas. Por falar em indústrias, existem muitas indústrias próximas de você? A sua cidade é reconhecida pelo campo industrial? Já pesquisou isso? Muitas indústrias, as indústrias da sua cidade, da sua região são fortes. Elas têm ligação aí com outras, com a indústria siderúrgica como indústria de base? Vamos lá. O que é o salário mínimo? Falando já sobre indústria e emprego, então, o que é o salário mínimo? Definição do salário mínimo. Vamos a ela. É o menor valor que uma empresa pode pagar para um funcionário. O salário mínimo é o mínimo para garantir a sobrevivência de uma pessoa e ele é estabelecido por lei. Então é o mínimo necessário para que uma pessoa consiga sobreviver. Salário mínimo. O salário mínimo no Paraná, o salário mínimo regional do Paraná atual, ele varia de R$ 1.467,40 a até R$ 1.696,20, conforme a categoria. Ele varia. Então, esse é o mínimo estabelecido no Paraná para que uma pessoa tenha condições de sobrevivência. Reparou? Por essas últimas conversas, vamos falar sobre trabalho e sobre desenvolvimento industrial nessa aula. Vem com a gente! Trabalhismo é uma política populista do Getúlio Vargas.
Então, ele se aproximar da população através de políticas voltadas para o trabalho. Então, trabalhismo. O povo deveria entender que foi o Getúlio Vargas, a pessoa do Getúlio, que quem decidiu dar aquele benefício trabalhista por vontade e por bondade do Getúlio. Ele teve a decisão de dar um benefício para os trabalhadores. Essa era a propaganda em volta das ações do Getúlio. A ideia era despertar no trabalhador sentimentos de gratidão e de retribuição. O trabalhador deveria ser grato ao Getúlio Vargas por oferecer aquelas leis trabalhistas que ele precisava. Não é que fossem lutas dos trabalhadores de muitos anos. Não, foi a bondade do Getúlio que percebeu a necessidade que os trabalhadores tinham de ter determinada lei. Então aqui você tem uma concentração trabalhista na esplanada do Castelo em homenagem ao benemérito Vargas, o bondoso Vargas, aquele que é do lado do bem, que pensa nos trabalhadores. Sobre esse trabalhismo, Getúlio Vargas divulgou amplamente os direitos trabalhistas usando as festas cívicas, usando os jornais, usando as transmissões de rádio. Os encontros, entre aspas, do Getúlio com os chamados trabalhadores do Brasil, que era como ele sempre iniciava os seus discursos, aconteciam no Dia do Trabalhador. Então esses encontros, o Dia do Trabalhador passou a ser o principal feriado do país. O principal feriado. O 1º de maio, Dia do Trabalhador, o país parava para celebrar os trabalhadores. E nesse momento Getúlio se encontrava com esses trabalhadores. Esses desfiles de 1º de maio incluíam desfiles escolares, desfiles dos operários, desfiles militares, apresentações de banda, torneios esportivos. Então você tem uma série de eventos que envolviam a grande data do Brasil, o Dia do Trabalhador, o 1º de maio, instituído aí pelo Getúlio. Exercício para você. Neste cartaz que estão aqui, você tem então as leis sociais com que o atual governo, por iniciativa própria, tem procurado amparar as classes trabalhadoras, devem constituir motivo de orgulho para os brasileiros. Então esse é o texto. Que mensagens o cartaz e o texto querem transmitir? Leis sociais
de iniciativa própria do governo. O Getúlio, por vontade dele, estabeleceu leis. E essas leis devem ser motivos de orgulho para os brasileiros. Então perceba a imagem grande de Getúlio Vargas e você tem os trabalhadores em volta dessa imagem. Então, mostrar as conquistas trabalhistas como fruto da bondade do presidente, não das lutas dos trabalhadores, e que o presidente seria preocupado e comprometido com os trabalhadores. Bondade do Getúlio Vargas. Continuando falando de trabalho, trabalhismo, consolidação das leis trabalhistas, CLT. Essa sigla que ficou tão famosa aí. É o código de leis que reunia toda a legislação trabalhista do Brasil. Então, em 1943, todas as leis trabalhistas foram reunidas num único código de leis, a CLT. Essa CLT foi apresentada como concessões do governo e dos patrões para os trabalhadores. De novo, bondade do governo em fazer isso com os trabalhadores. E ela foi criada através do decreto 5452 de 1º de maio de 43. Duas informações importantes aí. Primeiro, reparou quando o decreto foi feito? 1º de maio, dia do trabalhador, homenagem. Outra é um decreto, não é uma lei. Foi determinada pelo Getúlio porque o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado estavam fechados pela Constituição. Determinou, entre outros itens, carteiras de trabalho, como a do próprio Getúlio Vargas, dando exemplo e tendo a sua carteira de trabalho, a criação da Justiça do Trabalho, para resolver questões envolvendo os trabalhadores, a definição do salário mínimo por lei, então o mínimo que um trabalhador deveria receber para sobreviver, entre outros elementos, como por exemplo é na sua tela, férias remuneradas, jornada de 8 horas diárias e consequente hora extra depois, permissão para a organização sindical dos trabalhadores, descanso semanal remunerado, assistência médica para os trabalhadores, obrigatório pagamento pela empresa de assistência médica, previdência social, com a consequente, então, criação dos institutos de seguridade social, que depois veio a ser o INSS, a garantia da estabilidade no emprego, indenização por demissão sem justa causa e direitos da mulher e do menor. Leis que havia já no Brasil, mas agora juntas todas no mesmo Código de Leis Trabalhistas, a CLT, o resumo das leis ligadas ao mundo do trabalho, oferecidas para o trabalhador como concessão do Getúlio. Ele, por iniciativa dele, criou então essa junção das leis trabalhistas, como era apresentado pelo governo. Questão para você, a CLT, criada em 43, reunia toda a legislação trabalhista do país e foi uma das principais marcas do governo getulista. O que significa CLT? A sigla CLT. E ainda, como é chamada a fase de governo em que foi criada a CLT? CLT. O que significava essa sigla, então? Consolidação das leis trabalhistas. Em que período da história e do governo do Getúlio foi criada a CLT? No Estado Novo, esse período ditatorial que durou de 1937 até 1945. Tá aí a resposta para você. Falando sobre trabalho e emprego e o desenvolvimento do país para então ter emprego para todos os brasileiros.
A gente chama então essa política aí criada pelo Getúlio Vargas de nacional desenvolvimentismo, marcada principalmente pelo incentivo à indústria. No governo de Getúlio Vargas, a indústria assumiu a posição de liderança que antes era da agricultura. Então houve uma inversão no governo Getúlio Vargas. A liderança da economia nacional passou a ser da indústria e não mais da agricultura. O papel de principal investidor da industrialização foi do governo, ou seja, o governo passou a interferir na economia. O governo era o investidor no desenvolvimento da indústria nacional, principalmente através da criação de empresas estatais. Mas a gente já fala disso, calma aí. Mas observe essa tabela comigo. Essa tabela mostra as taxas de crescimento da agricultura ou da indústria no Brasil entre 1920 até 1945. Portanto, o período anterior ao Getúlio Vargas e posterior, e até o fim do governo Getúlio Vargas. Então, ó, no primeiro período, a década de 1920, repara que a agricultura crescia em média 4,1% ao ano de aumento, de crescimento. E a indústria, 2,8% de crescimento ao ano, antes do governo Getúlio Vargas. Depois você tem o período com o Getúlio Vargas, de 33 a 39. A agricultura com crescimento de 1,7% ao ano, portanto a agricultura permaneceu crescendo. Porém, olha o crescimento da indústria por ano, uma média de 11,2% ao ano de crescimento, muito superior à taxa de crescimento da agricultura. No período seguinte, de 1939 a 45, com o mundo vivendo a Segunda Guerra Mundial, a agricultura brasileira permaneceu crescendo, 1,7%. A indústria cresceu menos, muito por causa da Segunda Guerra Mundial, que deu um tombo na economia mundial, mas mesmo assim cresceu 5,4% em média por ano a indústria brasileira, muito superior ainda ao crescimento da agricultura. Percebeu que essas tabelas aí, colocando esses números bem claros, crescimento da indústria superior ao crescimento da agricultura. Mas, atenção, a agricultura permaneceu crescendo, não foi deixada de lado, não. A industrialização no Brasil, ela começou por substituição de importações, muito por causa da Segunda Guerra Mundial. Os países envolvidos na guerra, então, preocupados com a guerra, diminuíram as suas exportações. O Brasil tinha, então, menos países de onde ele poderia comprar mercadorias. Então, necessidade de produção própria dessas mercadorias. Incentiva a indústria. Ainda, o governo concedeu empréstimos à indústria a juros reduzidos. Então, o governo incentivava a produção industrial até com empréstimos. Aumento dos impostos sobre os produtos importados. A gente chama isso de proteção econômica. Então, produtos importados pagavam mais impostos para entrar no Brasil. Incentivo à indústria nacional. Diminuição dos impostos sobre bens e equipamentos industriais. Então, para uma indústria existir, precisa de vários equipamentos, maquinários. Se esses equipamentos fossem importados, os impostos aí super reduzidos para facilitar, então, que as indústrias se desenvolvessem. Acabou com os impostos interestaduais para facilitar a circulação de matérias-primas. Então, matérias-primas dentro do país que saíam de um estado para o outro pagavam impostos. Zerou isso. Então, facilitar o deslocamento de matérias-primas no país, incentivo à indústria, e ainda fixou o salário mínimo, garantia para os trabalhadores de uma renda mínima em caso de trabalho. Então, segurança e estabilidade para o trabalhador e mais incentivos ao desenvolvimento industrial no Brasil. O governo ainda criou, nessa política de nacional desenvolvimentismo, criou agências para regulamentar e controlar a produção. Então o governo passou a criar regras para setores de produção e controlar essas regras através de agências reguladoras, como por exemplo, Departamento Nacional do Café, então regras e controlar a produção de café, Instituto Nacional do Mate, o Instituto Nacional do Sal e Instituto Nacional do Pinho. Repara atividades aí
ligadas à área da agricultura e da área de extração, com atividades reguladas, com regras e controladas por agências ligadas ao governo. Então, incentivo também a essas áreas, essa produção aí. Aqui você tem uma campanha da Boa Bebida, uma campanha do Departamento Nacional de Café, incentivando então essa boa bebida do Brasil, ó. Preparado à moda brasileira, tem uma fragrância que excita as faculdades mentais e vivifica o organismo. Então, uma campanha incentivando o consumo do café, feito pelo Departamento Nacional do Café, uma agência do governo. Mais ainda, as empresas estatais criadas pelo governo. O que é uma estatal? Está aqui comigo na primeira. É uma empresa criada pelo Estado, pelo governo, para exercer uma atividade de interesse público. Empresas estatais de infraestrutura, então, criadas pelo governo. Como assim infraestrutura? A necessidade básica de uma empresa criada para sustentar outras empresas. A base para que outras empresas pudessem existir. Exemplos: Conselho Nacional do Petróleo, um embrião da Petrobras, então criado lá em 1938. Companhia Siderúrgica Nacional, CSN. Siderúrgica, aço. Lembra da abertura da aula? Fundamental para as outras indústrias. Companhia Vale do Rio Doce, de extração mineral, principalmente ferro. Então, infraestrutura. Companhia Hidrelétrica do São Francisco, energia elétrica, então necessário para o desenvolvimento industrial. A imagem, aliás, do lado direito da sua tela, falando do Conselho Nacional do Petróleo, é do primeiro poço de petróleo encontrado no Brasil, na cidade de Lobato, na Bahia, em 1939, essa foto. Então, a partir da criação do Conselho Nacional de Petróleo, localização de poços de petróleo no Brasil. Percebeu então a ação do governo, criando indústrias do governo para facilitar o nascimento de novas indústrias no Brasil. Atividade. Analise essa frase. O governo de Getúlio Vargas cuidou apenas da produção de café no Brasil e deixou as indústrias de lado, para que cada empresário tentasse produzir por conta própria, sem a ajuda do governo. Por que essa afirmação é falsa? Claramente é uma afirmação falsa, porque a indústria cresceu mais que a agricultura no governo de Vargas. O governo passou a incentivar a produção industrial e interferiu, criando condições para que esse crescimento, para que acontecesse esse crescimento, como por exemplo, diminuição de impostos, facilidade para empréstimos,
o salário mínimo, o governo criou condições para a indústria. Então a indústria cresceu mais do que a agricultura. Nessa aula, você aprendeu que os direitos sociais e trabalhistas eram apresentados ao povo como concessão, bondade do Getúlio Vargas. A CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, de 1943, reuniu a legislação trabalhista do país. No governo Getúlio Vargas, houve valorização da indústria nacional. Valorização da indústria. A industrialização aconteceu por substituição de importações, muito por causa da Segunda Guerra Mundial, e o governo criou condições para as empresas existirem através da criação de empresas estatais de infraestrutura. Nós vamos ficando por aqui. Bons estudos para você. Tchau, povo!